Olá, queridos, que bom que você está aqui nessa aula da Escola Bíblica Dominical conosco, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, para a gente trazer à memória coisas que a gente já aprendeu algum dia. E hoje a gente está estreando uma revista nova para esse trimestre, né? E um assunto realmente empolgante. Empolgante porque faz parte diretamente da nossa vida no dia a dia, não só na igreja, mas fora da igreja também, onde quer que a gente vá, não é? E a revista vai falar, nesse trimestre, dos dons espirituais e ministeriais. Olha que bênção, né? E o subtítulo diz assim, olha, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Oh, glória a Deus, né? Que bênção. Então é isso que nós vamos aprender, isso que nós vamos estudar ao longo desse trimestre. E eu me sinto privilegiado, não só por dar o pontapé inicial aqui nessa revista nova, mas privilegiado por ter a oportunidade de estudar novamente a respeito desses pontos tão importantes, né, dos dons. Puxa vida, são tão impressionantes, né? Toda a conjuntura que Deus preparou para a igreja, para que a igreja possa glorificar a Deus em primeiro lugar, não é? Através dos dons, mas servir uns aos outros de uma forma maravilhosa e através dos dons também a gente conseguir um evangelismo eficaz, levarmos a cura para as pessoas, não é? Levarmos uma palavra de ânimo, de consolo, de exortação, tantas coisas que estão envolvidas nos dons que Deus disponibilizou para todos nós. E isso é importante que se diga logo no início. Ele está disponível, né, para todos nós, para toda a igreja, para todo aquele que entregou a vida a Jesus, que caminha com Cristo, que crê no Senhor. Então Deus, ele disponibilizou os dons para que nós possamos ser úteis, né, para que nós servamos uns aos outros aí, e em primeiro lugar, como disse, glorificar a Deus. Então, graças a Deus por isso. A gente vai ver aqui, ao longo dessa revista aqui, olha só que interessante, os temas que nós vamos trabalhar ao longo desse trimestre. Então, veja bem, o primeiro, que é o de hoje, que a gente vai falar, é a lição 1, e deu dons aos homens, né? Então, aí a gente vai já, a primeira lição, a aula introdutória, vai falar a respeito da grande bênção de Deus em relação a nós, né? E acabam se aproximando de Jesus, vamos pensar assim dessa forma, porque Deus entregou vários dons, né, para todas as pessoas, né? E para a igreja alguns dons espirituais tremendos que a gente vai estudar. Então, é isso que a gente vai ver aqui, isso na lição 1. Lição 2, o propósito dos dons espirituais. Então, para que serve? Quais são os propósitos dos dons espirituais? Essa é a lição 2, olha aí. Lição 3, dons de revelação. Né? Quanta gente tem dúvidas a respeito disso? Então, fica ligadinho aí na terceira aula, dons de revelação. Lição 4, dons de poder. Ó, que legal. Lição 5, dons de elocução. Lição 6, ministério de apóstolo. Talvez você tenha a dúvida, mas o que faz o apóstolo? Qual é a função do apóstolo? Né? Por que Deus criou, né, dessa forma? Então você vai entender, você vai aprender. O que mais? Lição 7, olha, o ministério do profeta. Lição 8, ministério de evangelista. 9, ministério de pastor. 10, ministério de mestre ou doutor. Né? Lição 11, o presbítero, bispo ou ancião. Isso aí tudo a gente vai estudar. Lição 12, né? O diaconato. E lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. Então, é muita coisa bacana, muita coisa boa mesmo que nós vamos aprender, né, ao longo desse trimestre. E a gente já vai iniciar hoje com a lição 1, como eu disse a você, que tem o seguinte tema: e deu dons aos homens. Né? Então, esse é o tema da nossa lição número 1 da revista desse trimestre que estamos aí iniciando aí em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Então, eu quero ler com você
para a gente já iniciar essa lição 1, que eu tenho certeza que você está na expectativa de aprender mais a respeito dos dons, não é? Então nós vamos entender isso daí bonitinho. Com o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a compreender e a buscar os melhores dons, não é? Então, o texto áureo da lição 1 diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está ali em Efésios capítulo 4 e versículo 8. Né? Então, esse versículo está dando, inclusive, o tema da nossa lição de hoje, né? Dos dons que Deus deu aos homens. Né? A nossa verdade prática diz o seguinte: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Né? Então, antes de mais nada, deixa eu falar para você que está iniciando aí a caminhada com Cristo, quem é esse noivo, né? Como é que é isso daí, igreja e noivo? Tá? Então eu quero falar rapidamente. A Bíblia mostra que o noivo fala de Jesus Cristo, né? E a igreja, ela é colocada em alguns momentos na Bíblia como a noiva. E que o tempo está breve em que o noivo, ou o Senhor Jesus Cristo, virá buscar a sua noiva no arrebatamento da igreja, e nós cremos que esse dia está muito próximo. Né? Então, a verdade prática eu vou ler novamente para que você entenda melhor agora, né? Agora que você já tem essa pequena explicação, diz o seguinte: olha, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo, Jesus Cristo, venha buscar a igreja. Tá certo? Muito bem. Então, aqui ele está dizendo que esses dons são para que a gente cumpra a missão que o Senhor Deus deu para nós cumprirmos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, é através desses dons que nós vamos alcançar a missão que o Senhor Deus ele tem para cada um de nós. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero ler com você a nossa leitura bíblica em classe, que são 2 trechos da Bíblia, né? O primeiro trecho está lá em Romanos capítulo 12, do 3 até o 8, e o outro trecho é 1 aos Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 até o 7. Eu vou ler aqui conforme o que está escrito aqui na revista, né? Nessa versão da revista, e você pode acompanhar na sua Bíblia aí, tá bom? Vamos lá, se você está sem a sua revista, obviamente, se tiver com ela, vamos acompanhar juntos aí, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3 até o 8, está escrito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que legal. Versículo meia dúzia, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Muito bem, esse aí é o versículo 8. Agora, a gente vai para o segundo trecho aqui, que é 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4 até o 7, tá bom? Está escrito assim, olha. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tá certo? Está dizendo que são vários dons, mas o Espírito, e aqui está dizendo o Espírito Santo de Deus, é um só. Né? Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá certo? Então, é para isso, né, como diz o versículo 7, que há a manifestação do Espírito Santo de Deus para aquilo que for útil, segundo o entendimento do Senhor Deus, né? Louvado seja Deus, conforme o que lhe apraz. Tem um texto que diz dessa maneira, tá certo? Olha, deixa eu te falar aqui, já no início, aqui a minha revista ela diz assim que o objetivo geral dessa lição, e eu posso afirmar a você que é não só dessa lição, mas também da revista como um todo, o objetivo geral da revista ou dessa lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Então, os dons eles são atuais, é para a gente viver isso hoje, no tempo de hoje, tá bom? Opa, graças a Deus por isso. Muito bem. Então vamos aqui dar início, já iniciamos aqui lendo os textos, a parte de introdução, né? Muito bem, então aqui a aula ela tem como tema e deu dons aos homens, né? Dons, eles são também, a gente pode considerar que são presentes, né? Ou dádivas, que são sinônimos de dons. E tem uma frase que o pastor Vilmar nos ensinou, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema, né? Que ele diz assim, que ninguém supera a Deus no dar. E, de fato, o Senhor Deus é Ele quem é maior do que qualquer um, também nesse aspecto do dar, né? E quando a gente olha para esse tema, que diz que o Senhor Deus ele deu dons aos homens, o Senhor Deus ele deu vários dons para nós, vários presentes, né? E aí a gente pode enumerar alguns deles, né? Por exemplo, ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? Isso é um presente de Deus, é um dom de Deus, Deus nos deu esse presente, né? Esse privilégio. Deus nos deu a vida física, né? É um outro dom, um outro presente de Deus, é outra dádiva de Deus, né? Deus ele criou todo o ecossistema, a natureza, são presentes maravilhosos também que Deus nos deu, não é? Deus nos deu família, presente de Deus também. Deus nos deu saúde, presente de Deus também. Então, veja que Deus, ele é um presenteador nato, um galardoador, não é? Como diz a palavra de Deus, Deus é um galardoador, ele ama dar esses presentes, ele ama abençoar, não é? Entregar esses dons maravilhosos, né? Que são essas bênçãos aí que nós temos recebido desde sempre, né? Pelas gerações nós temos recebido. Agora, interessante que o homem, quando foi criado lá no Éden, e Deus ali entregou muitas bênçãos para ele, né, para Adão, para Eva, entregou aí muitos dons, né, presentes, dádivas maravilhosas que Deus entregou para eles. E eles viveram aí bons tempos aí no Jardim do Éden, aproveitando e usufruindo desses dons maravilhosos que Deus deu para eles, né? E a gente sabe da história, sabe que eles não foram competentes, né, para guardar aquilo que Deus havia orientado, havia dito a eles, e eles acabaram sendo expulsos ali do Jardim do Éden por causa do pecado, né? Mais interessante que nem a queda de Adão, a queda do homem, não é, por causa do pecado, frustrou o prazer de Deus em abençoar, em doar, não é? Em entregar as dádivas, né? E aí Deus, a gente começa a ler ali ao longo do Antigo Testamento também muitas bênçãos que Deus entrega na vida do seu povo escolhido, e aí a gente já começa a falar a respeito de Israel. E dentre esses dons, essas dádivas, essas bênçãos, aí a gente já começa a olhar esses dons mais para o lado espiritual, né? Além desses dons físicos que eu citei aqui agora Deus, eu quero também enfatizar, né, o que Deus tem feito
ao longo ali do Antigo Testamento, que Deus fez ali ao longo do Antigo Testamento, né? Em relação aos dons, mas agora olhando pelo prisma espiritual. E Deus levantou ali homens valorosos, né, de fé no Antigo Testamento, líderes, né, que tiveram dons espirituais também, né? Muitos homens aí valorosos que tiveram dons ao longo do Antigo Testamento. Agora, há uma diferença muito grande ali no Antigo Testamento para o tempo que nós estamos vivendo, né, que é o Novo Testamento, a nova aliança, a nova e perfeita aliança que nós vivemos hoje em Cristo, com aquela antiga aliança que está escrita aqui de Gênesis até o livro de Malaquias, né? Então, o que acontece? A gente tem ali, ao longo desse Antigo Testamento, líderes, como eu disse, não é, que tiveram muitos dons espirituais, né, que lideraram a nação de Israel, não é, ao longo aí das gerações. Mas ocorre que os dons espirituais naquela oportunidade, eles eram mais, vamos dizer assim, eles tinham uma abrangência menor, um alcance menor, vamos dizer assim, não é? Porque primeiro, que era só para aquele líder específico que Deus havia levantado, não é? Para operar aquela missão específica que Deus havia entregado a ele para fazer. E as pessoas da nação de Israel, que estavam ao redor desse grande líder aí, elas eram como que espectadoras somente, né? Então, aí a gente já vê uma grandiosa diferença, né, para a realidade do Antigo Testamento e a nossa realidade do Novo Testamento em Cristo Jesus, que somos nós, a igreja. Porque agora essa abrangência ela é muito maior. A abrangência é muito maior porque ela não está limitada a uma única pessoa. Ela está estendida para toda a igreja, para todo aquele que crê, para todo aquele que busca, né? Como diz o texto sagrado, os melhores dons, e há uma ênfase do apóstolo Paulo nesse sentido, né? Para a gente buscar os melhores dons aí, né? Então, a gente fica muito feliz, somos de fato bem-aventurados, né? Porque a nossa realidade em relação a esses dons espirituais, eles são muito diferentes e são muito mais abrangentes e estão disponíveis para todos nós, não é? Dentro dessa grande bênção de distribuir os dons para as pessoas, né, para os servos, para os filhos de Deus ali, para a igreja de Cristo, não é? Isso tem objetivos, e o objetivo é justamente cooperar uns para com os outros no crescimento na fé, não é? Então, você pode ter em mente que esses dons que estão à disposição, eles têm essa finalidade, já antecipando um pouquinho do tópico 3, que a gente vai chegar lá, ele vai falar justamente que o povo lá de Corinto, eles tinham muitos dons ali, mas eles não administravam corretamente aqueles dons ali, né? Então, o apóstolo Paulo, ele exorta ali o povo por causa disso. E essa exortação, ela vale para a gente também no sentido de que ao termos esses dons, né, ao recebermos esses dons do Senhor, ou aquele dom específico que Deus quer que eu realize aqui, isso não pode, de forma alguma, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, isso não pode de forma alguma me deixar, como que se diz, não pode me deixar isso me elevar, não é? Não, eu tenho que ter humildade. Eu tenho que ter humildade porque, na verdade, esse dom é para eu servir aos outros, né? Conforme o Senhor Jesus ele nos ensina, o objetivo dos dons é servir. Esse é o objetivo. E eu quero já ler com você o livro de Mateus, no capítulo 20. No versículo 20 até o 28, eu quero ler para você, está escrito assim. Acompanhe comigo aí,
a minha versão NAA, do versículo 20 até o 28, está escrito assim, olha. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem um à direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quanto aos outros 10 discípulos, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim no 26. Olha aí que eu quero chamar a sua atenção. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, que se coloque a serviço dos outros. Certo? Então, esse é um ponto chave que eu gostaria de dizer a você aí, tá bom? Então, os dons, eles têm essa finalidade de servirmos uns aos outros. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dar sequência aqui na nossa revista, onde a gente tem ali os dons de serviços espirituais e ministeriais, que ele vai trazer aí nesse segundo tópico. Os dons divididos em 3 partes, né? E aí eu quero chamar a sua atenção para falar um pouquinho a respeito dessa divisão que tem por objetivo, um objetivo didático somente, tá certo? Essa divisão dos dons espirituais, né? Porque a gente entende que todos eles são espirituais, né? Mas existe uma divisão didática até para a gente entender melhor isso. E aqui há um ponto importante que eu quero dizer a você, que é assim, a nomenclatura desses dons, por exemplo, tá? Vou entrar num deles aqui já, que diz respeito às manifestações do Espírito Santo que a gente aprende no IFC, e eu já quero, já de antemão, fazer aqui a menção do IFC, Instituto de Formação Cristã, que vai trazer para você uma revelação tremenda e muito mais completa a respeito desses assuntos e outros tantos. Então, quero convidar você, encorajar você a se matricular no IFC, para que você possa aprender ainda mais a respeito desses assuntos aqui. Porque aqui a gente tem um tempo limitado e a gente vai falar a respeito somente dos tópicos aqui, e não vamos entrar no detalhe de cada um dos dons, tá certo? A gente vai ver, sim, ao longo dessas 13 lições, vai se falar, mas as revelações que estão contidas no curso IFC vai trazer um esclarecimento e uma revelação ainda maiores para você, tá certo? Então vamos ver, olha, manifestações do Espírito Santo, conforme diz ali no IFC, e que aqui na revista você vai ver como dons espirituais, tá certo? Que são a mesma coisa, tá? Dons espirituais ou dons ou manifestações do Espírito Santo são as mesmas coisas, só estão com um título diferente para a gente entender de forma didática, mas são os mesmos dons ou mesmas manifestações, tá certo? Então, elas estão ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até o 11, eu vou ler para você, que são, olha, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, ou dom da fé, né? Dons de cura, milagres, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Muito bem, então essas são as manifestações do Espírito Santo, ou dons espirituais, como diz a revista, que são a mesma coisa, tá bom? Só muda aí a nomenclatura, como disse aqui, para a gente entender de forma didática. Mas são a mesma coisa. Aí você tem também os dons ministeriais, tá bom? Os dons ministeriais que são concedidos pelo Senhor Jesus são 5, que eu coloquei aí para você. Olha, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e estão lá no livro de Efésios, capítulo 4,
versículo 11. E a gente tem também uma terceira coluna, né? Uma terceira gama de dons, que são chamados dons motivacionais, né, pelo IFC, ou também dons de serviço, como é dito na nossa revista. Da mesma forma, são os mesmos dons, mas com uma nomenclatura diferente para a gente entender, tá certo? Agora, quais são os dons motivacionais, né, ou os dons de serviço, que estão lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 até 8. Profecia, ministério ou serviço, ensino, exortação, contribuição, governo, misericórdia e socorro. Então veja que interessante, quantos dons maravilhosos estão aí disponíveis para a igreja, não é isso? Então a gente tem esse grande privilégio de estudar e de buscar isso no Senhor. E você vai saber ao longo dessas 3 lições aí, vai aprender bastante a respeito desses dons aí, tá certo? Então fica o convite aí, reforçando contigo para não perder nenhuma dessas aulas que virão. Muito bem. Lembrando que o objetivo dos dons é servir, tá certo? É servir. E o servir é o ministério. Mas o que é ministério? Ministério é serviço, tá certo? Estar disponível no ministério de Jesus é estar disponível para servir ao próximo, tá certo? Então isso é um ponto muito importante que eu marquei aqui para poder dizer a você. Em Romanos capítulo 12, nós temos a ideia de comunhão ou a cooperação uns para com os outros. Então, Romanos 12, ele diz justamente, dá essa ideia para que a gente viva em comunhão. Então, essa ideia do serviço, ela é muito, fica uma ênfase muito grande, né, a respeito da gente servir um ao outro, de ajudar um ao outro, porque nós não podemos caminhar sozinho, e esse não é o plano de Deus, que a gente caminhe sozinho, né? Que um venha depender ou melhor, se completar um ao outro, né? Há uma complementação, assim como existe um exemplo que o apóstolo Paulo ele dá, que é justamente o corpo humano, né? Que a gente tem ali a mão, tem o pé, né? Tem o nariz, tem a boca, tem várias funções do nosso corpo, os membros têm várias funções, mas nenhum deles caminha sozinho, faz alguma coisa sozinho, não. Um depende do outro, né? Então, assim também é o corpo de Cristo. E o servir um ao outro, ou seja, o ministério, ele trata de justamente servir um ao outro com o auxílio dos dons espirituais, não é? Esses dons que a gente citou aqui agora há pouco, né? Tremendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E aí, o terceiro tópico aqui que eu quero dizer a você, que fala de Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então, como eu antecipei aqui a você, a revista mostra, aí a Bíblia Sagrada mostra, né, que eles tinham, de fato, muitos dons ali naquela igreja, né? Mas que eles não souberam administrar corretamente e eles estavam meio que valorizando um dom e deixando outros assim mais desvalorizados, valorizando um mais do que o outro, e na verdade todos eles têm o mesmo patamar de importância, porque todos eles são importantes para servir um ao outro dentro da igreja. Todos eles. Então, o ponto de atenção que nós precisamos ter aqui em relação a isso é justamente aquilo que eu antecipei logo no começo, que diz respeito a esses dons que Deus entrega nas nossas mãos para a gente executar o serviço em favor de outras pessoas, é que isso não venha a tirar a minha humildade, né? Que isso de fato seja algo muito importante para que a gente não tenha arrogância, né? E isso, infelizmente, acontece em alguns casos, né, que a gente fica sabendo aqui e ali. Então, isso, de forma alguma pode ter lugar dentro de nós, quando Deus entregar para nós aí o nosso dom. Tá certo? Então, agora, para finalizar a nossa aula, já estamos caminhando para o final, não é?
eu quero ressaltar com você que esses dons eles vêm de Deus e eles são úteis para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que eles servem, tá bom? E a nossa conclusão, a conclusão da revista, eu quero ler para você aqui uma consideração muito importante aqui na conclusão, certo? O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois eles estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Amém. Louvado seja Deus. Então, essa foi a primeira aula introdutória a respeito de tantos assuntos que a gente vai mergulhar aí ao longo dessas lições aí preciosas. Quero mais uma vez convidar a você para participar aí conosco da Escola Bíblica Dominical. Não perca nenhuma aula e se matricule no IFC para que você possa ter ainda mais revelações a respeito desses assuntos tão importantes e tão presentes no nosso dia a dia e que nós precisamos fazer uso deles, precisamos viver de fato essas promessas do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Até a nossa próxima aula. Shalom. Deus abençoe.